Agora nós vamos discorrer sobre exposição à poluição atmosférica. Como todas as outras apresentações, a gente tem um sumário típico, né? Então, vou seguir essa linha de raciocínio. Bom, primeiro, contextualizar a exposição no todo do projeto, né? Então, a exposição, na verdade, ela é alimentada pelos resultados de valores de concentração de poluentes, sejam eles obtidos em campanhas experimentais ou por um dos modelos, né, ou por ambos os modelos de dispersão, que vão fornecer a concentração no ambiente. E com esses dados, a gente vai ser capaz, então, de determinar a exposição das crianças, né, que são envolvidas nesse estudo. Então, essa apresentação que eu vou fazer está associada a essa bolinha aqui sobre exposição, né, que futuramente, então, o que a ideia é que sejam associados aos dados de saúde para fazer as correlações entre essas variáveis. Então, esse é o contexto no projeto do que eu vou apresentar aqui. Sobre a exposição a poluentes atmosféricos, primeiro eu gostaria de fazer uma separação entre conceitos de palavras diferentes, né? Aqui vocês veem um diagrama sobre, começando pela emissão dos poluentes nas suas fontes, sejam elas quais forem, né? Veiculares, industriais, naturais, e o transporte, então, desses poluentes na atmosfera, seus mecanismos físicos e químicos, fazem com que o ponto receptor, no nosso caso, o receptor é a criança, né, asmática, que ela seja envolvida por uma atmosfera que tem uma determinada concentração de um determinado poluente. Tá? Mas e o que é, de fato, a exposição em relação à concentração? A exposição, ela está, obviamente, relacionada à concentração, mas ela depende do tempo em que eu estou exposta àquela concentração. Então, eu posso me movimentar durante o dia, eu estou em casa, eu estou na escola, eu estou na rua, eu estou no transporte, eu estou num parque, né, eu estou fazendo atividade física, eu estou dormindo. Então, ao longo do dia, eu estou em locais diferentes, em momentos diferentes, então eu estou exposta a concentrações diferentes. Então, é importante separar a exposição do dado de concentração. A concentração a gente vai obter, como eu falei antes, pelos modelos de dispersão e pelos dados monitorados, pelas medições especificamente, tanto em ambientes externos quanto em ambientes internos. Então, se a gente conhecer o diário, né, os hábitos diários da criança, a gente vai conhecer a sua exposição. Uma vez que eu conheço a exposição, eu posso tentar estimar a dose. A dose é aquilo que é absorvido ou que entra no sistema respiratório da criança ou do ser humano. Né? O quanto entra, o que é a dose efetivamente? Vai depender, né, vai depender da taxa de inalação, obviamente, e depois que esse poluente ele é inalado, a maneira como ele vai ser absorvido dentro do organismo, né, vai ser diferente, vai depender do poluente e vai depender de uma série de dados relativos ao organismo do indivíduo. Então, a dose, ela é diferente da exposição, que é diferente da concentração. A ambição desse trabalho é tentar relacionar tanto a concentração, quanto a exposição, quanto a dose, com os dados de saúde. Se a gente identificar diferenças, né, ou não, ou talvez, né, as respostas, isso a gente não sabe dizer no momento, as respostas elas vão ser
idênticas, tanto faz se eu considerar dose, exposição ou concentração. Mas a hipótese é de que isso fará uma diferença nas relações encontradas entre saúde e a qualidade do ar. Bom, então esse é o conceito inicial. Aqui, o que vai ser apresentado posteriormente por quem vai identificar a medição e a modelagem vai ser a concentração. O que eu quero falar aqui para vocês é sobre a exposição, mas obviamente que falando da exposição, eu vou usar os dados de concentração que são fornecidos para as outras partes do trabalho. Bom, então a concentração, como eu falei, né, vem de modelos de dispersão ou do monitoramento da qualidade do ar, enquanto que a exposição depende aí dos hábitos diários, né, que podem ser monitorados de diversas maneiras com tecnologias diferentes, para que esse dado fique registrado e possa ser usado posteriormente. Tá? Aqui tem um gráfico para mostrar para vocês que faltou uma indicação aqui, né? Desculpa, mas faltou um pequeno desenho aqui do lado que indica o que é cada uma dessas cores, né? Bom, o que acontece aqui é a trajetória em linha preta, é a trajetória ao longo do dia do indivíduo, porque a abscissa aqui são as horas do dia. E a ordenada aqui é a concentração. E cada cor dessa é um ambiente diferente em que o indivíduo está. Então, por exemplo, um é a casa, a concentração ao longo do dia na casa, a concentração ao longo do dia no transporte público, a concentração ao longo do dia na escola, a concentração ao longo do dia no ambiente interno, né? São uma representação esquemática, simplesmente. Então, ao longo do dia, como a posição do indivíduo e o tempo que ele passa lá muda, né? Obviamente que isso vai fornecer um valor de exposição diferente para cada indivíduo, dependendo da sua agenda diária. E aí a exposição, então, ela pode ser calculada por métodos diferentes. Tem o método indireto, onde a gente, sabendo a concentração, multiplicando pelo tempo que o indivíduo passa em cada ambiente, que está exposto àquela concentração, eu tenho a exposição total. Mas eu também posso usar um método direto, que é um indivíduo pode portar um aparato em que vai ser medida, monitorada a concentração do determinado poluente ao qual ele está exposto. Então, teria que ser um equipamento portátil que ele consiga conservar junto a si mesmo durante todas as 24 horas do dia. Então, esse seria um método direto de determinação da exposição, né? A dose, como eu falei anteriormente, né, ela vai depender aí dos mecanismos de penetração do poluente no sistema respiratório e cardiovascular, e vai depender também do tipo de poluente a qual o indivíduo está exposto. Cada um deles pode fazer um efeito diferente na saúde. E como é que a gente executou essa tarefa, né, essa investigação? Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês está associado àqueles dados que o professor Mil mostrou anteriormente, né, que foram coletados na mesma época. São os experimentos piloto, né, ou preliminares que a gente fez no final de 2019. Então, aqui, ó, esse mapa apresenta aqui a cidade de Vitória, né? A universidade, essa aqui é a Ponte da Passagem, só para localizar vocês, a universidade está aqui. Então, a gente monitorou o ambiente interno em 2 casas, aqui nessas 2 casas, e o ambiente interno aqui nessa escola localizada nessa região aqui, que é Andorinhas, que é onde está a nossa estação portátil de monitoramento da qualidade do ar. Né? Então, foram esses 3 ambientes com crianças nessas regiões que foram analisadas as suas exposições aí ao poluente de interesse. Só para vocês localizarem, coloquei, né, que aqui é a Reta da Penha, Leitão da Silva, Marechal Campos aqui e a Avenida Maruípe aqui, Marechal Campos e Maruípe. Acho que o Hospital Universitário está
bem aqui nessa região. Bom, então foram feitas nesse período 3 campanhas experimentais, né? Aqui é a região mais próxima da estação de monitoramento, mas como o professor Mil disse, isso aqui é um raio, né, de menos que 2 quilômetros, cerca de 1 quilômetro aqui de raio, onde todas essas crianças estão. Mas aqui foi feito um grupo de crianças e aqui foi relacionado um outro grupo de crianças, em datas diferentes, né, em campanhas diferentes. Então, a campanha 1 foi ali no Andorinhas, como eu falei, a campanha 2, né, como eu mostrei aqui, mais para Maruípe, e a outra mais para Itararé, em períodos diferentes. Na primeira campanha, a gente conseguiu fazer as medições em escola e na segunda campanha em casas, né? As crianças que foram acompanhadas pelo estudo seguiram os critérios lá que o professor Mil apresentou, e a gente fez com parte dessas crianças, a gente fez em cada campanha, numa foram 6, na outra mais 6, e na terceira campanha 9 crianças. A gente colocou esse aparelhinho portátil aqui, né, com as crianças, isso aqui é fácil delas portarem na roupa, né, ao longo do dia, para fazer uma exposição direta, o método de determinação da exposição direto. Bom, ao mesmo tempo, né, que foi feito o método direto, foi feito também o indireto, com esse monitoramento interno e externo, como será apresentado pelo Neival a seguir. E também foi realizado a modelagem, na verdade ele está escrito monitoramento, mas aqui são dados de modelagem da qualidade do ar, que a professora Elisa e o professor Davidson vão apresentar posteriormente, né? E com esses dados de qualidade do ar, a gente conseguiu também fazer o acompanhamento do percurso das crianças e a exposição a que elas estavam submetidas ao longo da sua trajetória diária, né? Para esse resultado aqui que vocês estão vendo, é só para um poluente, mas os dados medidos e os dados modelados foram para todos os poluentes, todos aqueles poluentes de interesse. Bom, então a gente fez usou essa expressão, que eu falei anteriormente, de exposição, e aqui está incluído a razão indoor-outdoor, porque o tempo que as crianças passam na casa, tanto na escola quanto na casa, é muito grande, então é importante considerar a exposição no ambiente interno. Aí, para o cálculo da dose, a gente fez um cálculo da dose baseado no método indireto, ou seja, a exposição que foi calculada, veja, pela taxa de inalação, o peso corporal e o período todo de análise. Na literatura tem vários métodos de cálculo da dose. Esse é o método que a gente usou a princípio, né, um método mais simples e mais direto. Mas existem várias maneiras, vários métodos, que é uma coisa que a gente tem que avançar ainda nessa discussão. Um dos problemas associados ao cálculo da dose é exatamente a estimativa dessa taxa de inalação, né, que a gente precisa dela. A gente calculou, de alguma forma, a gente calculou com os dados, com a metodologia lá que usa os dados medidos lá na espirometria com as crianças, mas a gente também investigou na literatura qual eram os valores de referência, né? Então a gente usou o mesmo valor para todas as crianças, na verdade, nos resultados que eu vou apresentar aqui, né? Bom, aqui primeiro somos o tempo que cada criança passa em cada lugar, né? Dividido por campanhas. Então vocês veem aqui que massivamente passa em ambientes internos, né? Somando escola e casa, as crianças praticamente não brincam nas ruas, né? Isso que a gente está vendo aqui nesses dados. Então, a gente se debruçou para calcular a relação entre contaminação interna e contaminação externa. Vocês sabem que a contaminação interna vem da contaminação externa, mais o que é produzido dentro do próprio ambiente como poluente, né? Então, a gente buscou uma relação entre o que acontece externamente e internamente para os diferentes ambientes.
A gente fez isso na escola e na casa para um determinado poluente, só para material particulado. Todos os outros poluentes, a gente usou dados referenciais da literatura. E aqui a gente tem os valores, então, de exposição média diária, né, obtidos com método indireto e utilizando um modelo específico, que é um modelo de dispersão específico, que foi o CalPUF. Né? Então, aqui a gente tem para cada campanha essa média diária de exposição. Então, se tiver uma alta variabilidade dentro de cada campanha, a gente vê uma alta variabilidade das crianças. Então, vocês têm crianças dentro do mesmo bairro, né? Mas como elas têm massa corporal diferente e como elas estão em residências diferentes, né? A gente tem uma variabilidade grande aqui dentro de... A variabilidade entre campanhas pode ser porque a concentração, né, ela varia. A concentração do poluente vai variar, obviamente, entre campanhas, né? Mas a variabilidade dentro de uma mesma campanha tem a ver, obviamente, com a variabilidade da concentração dentro daquela campanha, mas também com os indivíduos que têm percursos diferentes, né? Que estão em ambientes diferentes, em casas diferentes ou nas escolas, eles estão todos na mesma. Então, a gente fez essa avaliação para todos os poluentes, né? Que a gente tem material particulado fino, material particulado inalável, dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio. A gente fez uma análise, então, como a gente viu que o indoor-outdoor é muito importante, a gente fez uma análise, uma comparação de cenários diferentes, com maneiras diferentes de estimar essa razão indoor-outdoor, né? Então, a gente colocou como cenário típico usar o indoor-outdoor que eu apresentei anteriormente, com valor médio, e considerar a trajetória das crianças. E aí a gente comparou com 5 outros cenários diferentes, né? O que resultou nesses percentuais de diferença, né, entre esses 5 cenários e o cenário base, mas e aí eu vou mostrar para vocês o que, de fato, duas conclusões, né, dessa análise. Uma é que a trajetória teve pouco efeito, né, ou nenhum efeito para a exposição total, porque o tempo é curto da trajetória, na verdade. Outro problema disso é que os dados de concentração, eles são dados para o cálculo da exposição, são dados médias horárias, né, e o trajeto ele é feito em tempos menores que 1 hora normalmente, porque as crianças moram no mesmo bairro em que elas frequentam as escolas, né? E a razão indoor-outdoor, ela teve a maior influência nos resultados, na verdade. Então, isso nos leva a ideia de que não precisa incluir a trajetória das crianças, mas que precisa analisar cuidadosamente o que acontece dentro das residências. Tá? Aqui, eu tenho para apresentar para vocês a exposição, além da medição da estimativa baseada no método indireto, a estimativa baseada também no método direto, né? Então, aqui o método direto foi utilizando os dados do modelo CalPUF de dispersão, que eu estou apresentando aqui no momento, e só para NO2, porque até o momento a gente só fez exposição direta para NO2. Então, a gente analisou isso para cada criança, fez essa análise em cada campanha. Esse aqui é só um exemplo, a criança 01, né, num determinado local, mas em cada local, cada criança teve um mesmo gráfico como esse para a gente analisar. E aqui embaixo, o que eu apresento para vocês é um gráfico médio, tá vendo? Aqui, ó, médio por cada corzinha dessa é uma semana diferente, é uma campanha diferente, né? E aqui eu tenho o método direto, aqui eu tenho o método utilizando o dado medido na estação fixa, e aqui eu tenho o método utilizando a concentração dada por esse modelo, o modelo CalPUF. Dá para perceber que o método direto e o método utilizando o modelo CalPUF tem uma alta variabilidade, né, em relação aqui à média, enquanto que o da estação, usando o dado medido da estação, tem uma baixa variabilidade, mas
esse do modelo de dispersão está superestimando em relação aos outros dois resultados, né? De qualquer forma, vocês vão ver quando for apresentados os resultados do modelo CalPUF e a sua validação, que ele tem a tendência de superestimar, de fato, as concentrações no ambiente. Bom, esse mesmo trabalho foi feito, né? Então, aqui talvez seja o momento de dizer que essa aqui foi uma dissertação de mestrado do Davi Monticelli, né, que já apresentou seu trabalho e já obteve seu título. Então, esses resultados foram parte da sua dissertação de mestrado, e que os dados que eu apresentei anteriormente de qualidade do ar indoor e outdoor foram relacionados à dissertação de mestrado da aluna Mayra, né? E aí, na sequência aqui, eu tenho os dados que foram trabalhados, né, e produzidos pela Yasmin, que é a aluna de doutorado ainda em curso no PPGEA. E ela fez a mesma análise que o Davi fez, porém utilizando o modelo CEMAC, né, que vai ser apresentado posteriormente aí pelo professor Davidson. E ela fez exatamente, ou quase exatamente, os mesmos gráficos. Tá vendo? Esse primeiro aqui para cada criança foi analisado. O vermelhinho é o método direto, e as outras cores, o cinza, é a estimativa do método indireto usando o dado da estação fixa, e essas outras 3 cores aqui são todas do CEMAC, só que com locais de medição ou de determinação da concentração diferentes, né, em alturas diferentes, para a gente ver a variabilidade entre esses resultados. Aqui, novamente, só por uma criança, isso aqui é só um retrato de uma criança, a gente já pode ver que os modelos eles estão superestimando a exposição, né? O que pode ser revelado aqui, novamente, como no slide anterior, esse box plot aqui, ele mostra a combinação de todas as crianças, né, avaliadas, novamente pelo método direto, pelo método indireto utilizando a estação de monitoramento e utilizando os dados do modelo, né? Como no exemplo anterior, os dados do modelo ainda eles superestimam, né, a concentração, então eles acabam fornecendo valores médios maiores. Mas vocês veem que tem uma alta variabilidade aqui, né, dos resultados. Bom, a gente verificou que com relação à dose, né, depois que a gente calculou a exposição, foi calcular a dose, a gente viu que, às vezes, né, o valor da concentração ao qual a criança estava exposta, então que produzia uma exposição diferente, era balanceada pela massa corporal da criança para o cálculo da dose, né? Muitas vezes isso aconteceu. Mas, obviamente, como a massa corporal está no denominador da conta da dose, né? Normalmente, quanto maior a massa corporal, né, o índice de massa corporal, o peso da criança, menor é a dose, né? De qualquer forma, a gente concluiu, aqui só tem um exemplo de algumas crianças, né, de uma das campanhas, essa tabela mostra só esse exemplo, mas a gente concluiu, né, que ainda o tempo passado em ambientes internos, ele foi muito mais importante, né, no resultado, na variação do resultado, do que essa variável aí da massa corporal. Aqui é um último slide para mostrar para vocês que nessa linha aqui a gente vê cada poluente, cada coluna a gente vê uma criança de uma determinada campanha, tá vendo? São 6 crianças aqui, né? E de uma determinada campanha que a gente fez. E as corzinhas estão associadas ao local onde a criança passa mais tempo, né? Onde ela passa um determinado tempo. Então dá para ver que o cinza prevalece, exceto em alguns casos, e o cinza é a região, a residência, né? Então, a gente tem 77%, até aqui 29% da dose vindo
da contaminação do ambiente interno. Bom, dificuldades. A gente tem dificuldades aqui na exposição indoor, obviamente, ficou claro. A gente tem dificuldades aqui nas taxas de inalação, a gente tem que trabalhar melhor isso, porque mesmo utilizando os parâmetros que foram medidos lá na espirometria e etc., ainda assim a gente tem que trabalhar melhor nisso. A gente tem que trabalhar também melhor no nosso questionário, talvez usar um GPS portátil para as crianças, para saber melhor a rotina delas de trabalho, e a gente ainda não validou, né, ainda não fez experimentos de SO2 de material particulado usando os personal monitors. Então, a gente ainda não tem dados de dose ou de exposição pelo método direto para esses poluentes, que ainda tem que fazer. Então, essa é o que eu tinha para falar de resultados para vocês hoje, sobre o trabalho de exposição que já foi feito pelo grupo.